Pode acender. Fica melhor. Pô. Aham. Sobre relacionamentos, né? Como a Bíblia nos ensina a nos relacionarmos, né? Diversos tipos de relacionamentos que a gente tem que lidar no dia a dia. Então, a nossa ideia com essa série é o que a Bíblia ensina, o que a Escritura tem a nos ensinar sobre relacionamentos, né? E quem vai iniciar essa série é o Tiago, nosso seminarista da igreja. Orando pelo Tiago. Senhor Deus, eterno Pai, Deus de amor, Deus de misericórdia, que o Senhor possa abençoar a vida do Tiago, que o Senhor possa ajudá-lo a transmitir para a gente aquilo que o Senhor já falou com ele, que o Senhor possa iluminar o nosso entendimento para entender a Tua palavra e aprender mais de Ti e aprender a como nos relacionarmos, Senhor, de maneira a glorificá-lo. Muito obrigado por tudo, use a vida dele. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Como é que eu vou fazer? Eu acho que era bom pelo menos alguém sentar aqui dos cantos aqui para eu conseguir ficar focado no centro, né? Vai ficar ali também? Mas eu vou olhar aqui ou olhar aqui? Tá bom. Nossa. Amém, amém. Mateus me trouxe essa missão, né, de dar início a essa série. Eu gostaria de saudar os irmãos, graça e paz, amém. Saudar também os que nos acompanham, ou aqueles que verão esse vídeo em outro momento, em outra ocasião. A série, né, que nós vamos falar sobre relacionamentos, eu acho que ficou e fica mais lógico para nós, para mim também, começar pela base, começar pelo porquê, começar pelo princípio, né? E o princípio está lá na criação. Então vamos abrir as Bíblias em Gênesis capítulo 1. Acompanhe comigo. O apóstolo Paulo, geralmente, ele gosta de concluir as suas cartas com aplicações e geralmente direcionadas a públicos diferentes, públicos que têm relações diferentes. Relações são relacionamentos, certo? Qual é a relação que eu tenho com você? A relação que eu tenho com uma pessoa define um relacionamento. Então, um relacionamento não quer dizer um relacionamento amoroso. Posso ter um relacionamento de patrão e empregado. Posso ter um relacionamento de amigo e amigo, e amigo e amiga, de marido e mulher, um relacionamento em diversas esferas da nossa vida. Então, geralmente as cartas de Paulo, a gente vê esse exemplo, ele fala para os maridos e esposas, ele fala para os pais e filhos, para o escravo e livre, né? Então, há ali relacionamentos, há sempre relações. E a série, ela vem com esse intuito da gente entender biblicamente como se dão essas relações, né? O texto, e hoje o meu objetivo, é falar que nós fomos criados para nos relacionar. Você foi feito para relacionamentos. Nós vamos ler dois textos que estão em Gênesis capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 26 ao 27 e logo em seguida a passagem correspondente, Gênesis 2, 18 ao 27.
Obrigado, vou querer pigarreando aqui. Capítulo 1, 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Capítulo 2, 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, Deus, o Senhor Deus, formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe aos homens para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus e todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair o pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou-se numa mulher. E ele trouxe, e disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Amém? Palavra de Deus. Gênesis começa falando da criação. É o relato da criação, né? Gênesis 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, Deus criou todas as coisas, céus e terra. O versículo 2 diz que disse Deus: haja luz, houve luz. O versículo 6, disse Deus: haja firmamento, houve firmamento. No 9, chamou Deus de firmamento de céus, né? Não, no 9, disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar. E assim por diante, a Bíblia vai relatando os dias, como foram as coisas criadas. Mas tem um detalhe interessante nessa passagem. Quando chega no versículo 26, disse também Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar. Até aqui, o Gênesis ele demonstra Deus de certa forma impessoal. Ele está como em terceira pessoa. É como ele, disse Deus e fez. Disse Deus e aconteceu. Disse Deus e as coisas foram criadas. Mas quando ele vai criar o homem, muda a pessoa ali. Pessoa mesmo das conjugações. Façamos o homem. O Deus que nos cria, ele não nos criou individualizado. Nós temos uma imagem, uma ideia sobre Deus, né? Eu gostei até de uma ilustração, me baseei bastante no Tim Keller, que ele também trata desse tema, mas ele traz uma ilustração bem bacana. Ele fala assim, geralmente as pessoas imaginam um Deus barbudo, velho, né? Que chega num local escuro e não existe nada, é um homem, um senhor, e aí ele começa a falar e as coisas surgem. Quem leu Crônicas de Nárnia vê o relato do leão, né? Ele canta e as coisas vão surgindo, é muito bonito.
né? Ele vai falando e vai nascendo rios e as estrelas e tudo vai se criando através do seu canto. Mas o Gênesis tem um detalhe interessante. A criação, ela é feita por um Deus nós. Um Deus em façamos. Mas quando chega no homem, particularmente no homem, e a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus, então, ele ali na criação, ele traz essa ideia de um Deus nós, um Deus plural, um Deus criando em conjunto, um Deus criando em comunidade. O termo mais interessante que eu achei foi esse, em comunidade, em comunhão. É um Deus em conselho que cria o homem. Então, quando ele vai criar o homem, ele refere-se a si mesmo no plural. Ele não refere a si mesmo na primeira pessoa, no singular, mas sim no plural. Ele também não disse, façamos o homem à minha imagem, à minha semelhança. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É claro que alguém vai olhar e vai dizer assim, essa é a Trindade. Pô, está explicado, acabou, pronto, fechou. Legal, mas vamos imaginar isso aqui de forma mais profunda, né? Isso significa que em Deus existe uma comunidade. Deus, ele é comunidade, Deus, ele é conjunto, ele não é só. Então, quando Deus cria o homem, e ele cria um homem, né? Isso que é interessante. O relato da criação do homem, ele cria uma pessoa, um homem. E aí o texto mostra para a gente que o próprio homem sentia que faltava algo. Se eu não me engano, está aqui no 26. Que o homem não achava alguém que lhe fosse uma companheira idônea. Aqui, ó, está no versículo 20 do capítulo 2. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, todos os animais silvestres, todavia não se achava auxiliadora que lhe fosse idônea. Então esse homem, apesar de estar no paraíso, ele se sentia solitário. Ele tinha Deus, mas ele não estava completo, faltava alguma coisa. Então, a criação que traz para nós uma ideia de um Deus que cria um ser humano que deseja algo, que deseja relacionamento, que é criado para se relacionar, porque ele é feito à imagem de Deus, o Deus que se relaciona em três pessoas. Geralmente a gente vê os outros deuses, né, o panteão dos deuses, a criação que é relatada, e o relacionamento, ele fica em segundo plano. Relacionamento, amor, essas coisas fica de escanteio. Não é algo importante. Mas o Deus cristão, ele não cria o amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Ele não cria o relacionamento. Ele é relacionamento. Ele não cria o homem para se relacionar. Ele cria o homem à sua imagem. Por isso o homem se relaciona, por isso o homem tem a necessidade de se relacionar. Então, o primeiro ponto dessa mensagem, a primeira parte que a gente já pode começar a entender para nós aqui, é que nós fomos feitos para nos relacionar, nós fomos feitos para estar em comunidade. Nós não fomos feitos para estar sozinho. Não no sentido de que você foi feito para aquele sentido, mas porque você foi criado à imagem de Deus e isso te puxa para essa direção, né? Isso é um telos que te direciona para esse caminho, porque você foi criado à imagem de Deus. É como um espelho, né? Se você reflete uma vela no espelho, a luz dela vai passar para os dois lados, vai iluminar ainda mais, né? É até legal aquelas salas que tem espelho e luz, né? Parece que tem muitas luzes ali, mas é só uma, né? Poucas luzes e parece que tem milhares de luzes ali dentro, porque aquele negócio está refletindo e
e aquela reflete, e mais luz vai entrando para aquele ambiente, né? Então, dessa forma, quando Deus cria, Deus é luz, e Ele transmite a luz dele para nós, mas nós também transmitimos a luz, porque nós somos o espelho da criação. Então, para esse começo, né, nos mostra que existe essa relação. E eu pergunto para vocês, como que Deus se relaciona? Antes de haver criado todas as coisas. A doutrina diz que a Trindade se relaciona, tem uma relação trinitária. Como que é a relação trinitária? A relação trinitária diz que o Pai é pai do Filho. O Filho é filho do Pai. Ou seja, o Filho não é filho do Espírito, ele é filho do Pai. O Pai não é pai do Espírito, ele é pai do Filho. O Pai é pai do Filho, o Filho é filho do Espírito, o Espírito procede do Filho e o Espírito procede do Pai. Essa é a relação trinitária, tem uma relação entre eles. Tem uma forma de se relacionar, tem uma relação de fato, de pai para filho e de espírito para filho, procedendo do Filho. O Filho é eternamente gerado do Pai. Ou seja, há na Trindade uma relação. Há em nós também uma relação de amizade, uma relação de namoro, uma relação de casamento. Há diversas relações e todas elas refletem, de certo modo, a Trindade. Todas elas, de certo modo, refletem a criação de Deus. Antes de todas as coisas serem criadas, Deus já se relacionava consigo mesmo em três pessoas. Eles se comunicavam, né? Eles se amavam uns aos outros. Eles tinham uma relação de alegria um com o outro. Depois a gente vai ver um texto muito bacana. Havia uma alegria na Trindade antes de haver qualquer coisa, antes de ter criado qualquer coisa. Eles se deliciavam na criação, na Trindade. Ou seja, o relacionamento ele é algo primordial em Deus. Ele é algo que está na essência de Deus. O relacionamento é algo também que está na nossa essência. Nós fomos criados nesse sentido, refletindo a imagem de Deus para nos relacionarmos. No capítulo 2, versículo 18, marca um ponto interessante aqui, ó. Mas disse mais o Senhor: não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Vocês já pararam para pensar que esse texto de Gênesis 1 ele é marcado por algumas repetições? Entre elas viu Deus que era bom, certo? Criou os animais e viu Deus que era bom. Criou as aves, os répteis, viu Deus que era bom. Criou as árvores, separou o dia da noite e viu Deus que era bom. Criou o homem, viu que era muito bom. Mas agora tem um detalhe interessante na passagem que diz que Deus viu algo que não era bom. Não é bom que o homem esteja só. Parece contraditório, né? Parece que Deus se esqueceu de alguma coisa. Mas a Bíblia, em nenhum momento ela reforça ou ela traz algum texto que nos leve a concluir que Deus cometeu algum erro. Jamais. Mas é porque, primeiro, o texto quer nos transmitir algo aqui. Que o homem não estava feliz sozinho. Não era bom que o homem fosse só. É para reforçar para nós a necessidade dos relacionamentos. Ninguém é feliz sozinho. É impossível. Não dá. Precisa de alguém. Eu preciso de uma relação. Eu preciso de alguém para me relacionar. Então Deus, Ele aqui, né, está demonstrando para a gente, o texto está mostrando para a gente que falta algo. Mas no paraíso está faltando algo, não deveria faltar nada. Gente, imagina, Adão está ali, e o texto bíblico fala que
ia dominar sobre tudo. Aqui o texto fala, né, que ele, tenha ele domínio sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais, sobre toda a terra, sobre todos os répteis. O homem tinha todo o poder, ele tinha poder. Ele tinha poder, ele tinha as delícias do paraíso, ele falava com Deus, ele andava com Deus, mas estava faltando algo. Estava faltando algo. E o que isso nos diz? Que não adianta nada a gente trabalhar igual uns condenados, estudar, se dedicar e esquecer da nossa família, esquecer dos nossos amigos, esquecer dos nossos relacionamentos, esquecer da nossa comunidade, da nossa igreja. Apesar de tudo, o homem estava no paraíso com Deus e faltava alguma coisa. Sempre vai faltar alguma coisa quando a gente se esquecer dos nossos relacionamentos. Mesmo com Deus, faltava alguma coisa. No paraíso não havia pecado. Vejam, esse texto eu estou lendo ele por uma perspectiva em que não havia queda ainda. Certo? Coloquemos esse prisma. A gente está partindo do ponto em que não havia pecado. Então o homem tinha realmente todo o poder sobre a criação, sobre o que era criado. Ele tinha acesso às delícias mesmo do paraíso, ele estava no paraíso com Deus. Todo bem, tudo era bom, mas tinha algo que não era bom. Faltava alguém que lhe fosse completasse ele. Então, Deus ele faz o homem à sua imagem, mas a completude da imagem, ela precisa do outro. Para ser completa, somente no nós. É o Deus nós que cria. Não foi o Deus eu que criou, foi o nós, façamos. Então há essa necessidade no próprio texto, né? As relações pessoais, elas dão sentido para a vida. Mesmo para quem não tem fé, às vezes o sentido da vida dela pode não ser Deus, mas aquele relacionamento que ele tem talvez com o filho, talvez com a esposa, talvez com a mãe, talvez aquilo é o sentido para ele, porque se ele perder aquilo, não tem mais vínculo com ninguém nessa terra. Você perdeu a sua linha, mesmo com todas as pessoas no mundo, se você não tiver os seus relacionamentos, você está perdido. Porque é algo essencial para o ser humano. Você precisa se relacionar. Nós fomos criados, então, a imagem do Deus trinitário, do Deus nós, do Deus que se relaciona. E agora vem o segundo ponto, uma pergunta: que tipo de relação nós precisamos? Primeiro nós precisamos nos relacionar, mas que tipo de relação nós precisamos? Nós precisamos de 3 relações. E 3 relações profundas. A primeira relação profunda que nós precisamos é ter uma relação profunda com Deus. Tiago, mas isso aí, eu estou na igreja e você está falando isso, eu já sei disso. Mas é sério, a gente precisa ter um encontro profundo com Deus. O texto ali, no capítulo 1, 26, deixa eu retornar aqui. Ele deve ser lido, disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem. Esse Deus, ele deve ser lido, tendo em vista Provérbios 8 e João capítulo 1. Vamos abrir lá em Provérbios capítulo 8. Se quiser projetar também, é bacana, tá? Provérbios capítulo 8. Eu vou ler do 22 em diante. É um texto muito interessante, ele está falando, está personificando a sabedoria.
a sabedoria de Deus. Diz assim o texto: O Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci. E antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava o mar e seus limites, para que as águas não ultrapassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele, e eu era seu arquiteto. Dia após dia, eu era suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Esse texto fala da sabedoria de Deus, ele personifica a sabedoria de Deus. Mas, de certa forma, esse texto ele também tem que ser lido com outro texto em mente. João, capítulo 1. Eu nem vou abrir, porque esse daqui todo mundo sabe de cabeça, né? No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse texto ele vai mais adiante. Ele diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Esse Verbo que estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece sobre as trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. João, ele lança luz sobre Provérbios 8. Provérbios 8 é entendido, e os teólogos mais antigos, até os reformadores e antes deles, já entendiam Provérbios 8, a sabedoria de Deus como Cristo, o Verbo, o Logos, a sabedoria. O Logos é a tradução da palavra sabedoria. Então, Jesus é a sabedoria de Deus, porque ele estava com Deus no princípio. E aqui nós podemos notar como que era essa relação entre pai e filho. No princípio, no fundamento da terra, antes de todas as coisas. Eu era seu arquiteto, está lá em Provérbios. Dia após dia, eu era suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Folgando. Não leia esse texto folgando nas nossas perspectivas de pessoas caídas, mas é gostoso você se folgar. Depois de um dia de trabalho, sentar na poltrona, esticar, né, na chaise, sei lá o que você tem na sua casa, mas folgar é gostoso. Folgar em alguém, estar junto com uma pessoa, um relacionamento íntimo, um relacionamento trinitário, é esse relacionamento profundo, em que eles estão unidos ali de tal forma que um se regozija no outro, que um se alegra no outro, um descansa no outro, regozijando-se no seu mundo habitável. Então, o Logos, a sabedoria de Deus, Cristo, ele se regozijava em Deus no seu mundo criado. Essa relação trinitária, né, ela aponta para algo que a Trindade já conhece e vivencia, que é o amar e ser amado. É o amor correspondido. Não amor, não estou falando do amor de homem e mulher, mas eu digo o amor de amar e ser amado, ser feliz e fazer feliz, conhecer profundamente alguém e ser conhecido profundamente de alguém. Essa é a relação trinitária de amor.
Mas essa é a relação trinitária, essa é a relação de amor que nós devemos ter. Os nossos relacionamentos, eles devem ser dessa forma. Porque quando nós atingimos esse tipo de relacionamento, nós estamos refletindo a imagem de Deus. Nós temos que nos regozijar uns nos outros, ser felizes um pelo outro. Esse é o amor trinitário. Deus nos fez a sua imagem, um espelho. Dessa forma que nós devemos refletir. Deus olhou para o homem e disse: vamos fazer esse ser como nós. Vamos criar algo, um ser que tenha essa mesma capacidade de vivenciar isso que nós temos. Nesse sentido, nós fomos criados para nos relacionar dessa forma, porque é dessa forma que Deus se relaciona e Ele fala: eu vou criar. Nós vamos criar seres que conseguem se relacionar como nós se relacionamos. Então Deus cria o homem. E por que nós temos que ter um relacionamento então profundo com Deus? Porque Ele nos convida a participar dessa relação. Essa relação trinitária não é uma relação fechada entre a Trindade, em que eles não querem que ninguém participe. Não. É uma relação que foi aberta a nós. Cristo é aquele que se une a nós, para que nós tenhamos essa relação com Ele, fazendo parte da Trindade, vivendo as delícias da criação, daquilo que Deus criou, daquilo que é belo, daquilo que é bom, daquilo que é justo. O paraíso antes da queda. O paraíso antes da queda era isso, era esse relacionamento que nós fomos criados. Nós fomos criados para nos folgar em Deus, para se regozijar em Deus, no mundo criado, no mundo habitável dele. Nós fomos chamados para isso. Deus nos cria com a necessidade, claro, necessidade, de amar e ser amado. Nós temos uma necessidade de amar, mas também temos uma necessidade de ser amado. É triste, né? A pessoa não ter o amor correspondido. Nós queremos fazer uma pessoa feliz, mas nós também queremos ser felizes. Queremos que alguém nos faça feliz. Por quê? Porque é a forma que Deus vive em Trindade. A estrutura divina é dessa forma. Mas nós fomos criados também para ter outro relacionamento. Adão estava sozinho. Como eu disse antes, né? Ele tinha a terra, ele tinha a beleza, ele não tinha pecado, ele tinha companhia de Deus, falava com Deus, andava sobre o paraíso, tinha domínio de poder. O que é o domínio? É o poder, né? Imagina você olhar, apontar para um lugar sem limites e dizer: isso aqui tudo me pertence, eu posso mandar em tudo aqui. Ele tinha todo o poder. Tem homens que ficam loucos pelo poder. Outros são loucos pela riqueza. Adão tinha tudo isso. E faltava algo, né? Ele estava triste, né? Sozinho, mesmo com Deus. Essa necessidade profunda nós temos de nos relacionar também com outras pessoas. Nós somente conseguimos espelhar a glória de Deus, espelhar a criação, quando nos relacionamos com outras pessoas. O paraíso, ele não é paraíso se não tiver amigos, se não tiver um amor. O paraíso, para Adão, era um paraíso, mas faltava alguma coisa, ainda não era o paraíso para ele. Porque ele não conseguia ser como Deus ali. Faltava uma auxiliadora que lhe fosse idônea, faltava uma ajudadora. E não é ruim a palavra ajudadora para as mulheres, porque a Bíblia chama Deus de o ajudador.
Ele é o nosso ajudador. Diversos salmos mostram esse lado de Deus. E Deus nos fez, então, para isso. E qual que é a implicação, né? Primeiro, não adianta nós queremos ter uma vida que busca beleza, que busca riqueza, que busca conhecimento, que busca tudo, que busca o paraíso na terra. Não vai adiantar nós termos essa busca se nós não tivermos amigos, se nós não tivermos relacionamentos, se nós não tivermos comunidade. Vai faltar algo. É aquela pessoa, sabe, que a gente vê em filmes às vezes, que tem tudo, mas não tem amigos. Nossa, aquele cara tem tudo, mas ele não tem amigo. Que triste a vida dele. Por quê? A gente já sabe o porquê, né? O texto está nos respondendo isso. Mas nós precisamos desses relacionamentos. E onde que você vai encontrar esse relacionamento? Primeiro na sua família, nos seus amigos. Faça amigos, se você não tem. Se achegue às pessoas, se abra às pessoas. Você precisa disso, nós precisamos disso, precisamos ter amigos. Precisamos nos conectar com pessoas. Nós fomos criados com isso. Criados para viver em comunidade. Adão tinha tudo, mas sem amigos, sem amor, ele não tinha nada. Os relacionamentos, então, eles são primordiais, são prioritários. Antes de buscar riquezas, antes de buscar o estudo, importante, antes de buscar um crescimento profissional, também é legal, bacana. Mas antes, o primórdio é aquilo que você foi criado para ter. Um relacionamento profundo com Deus, para participar da alegria trinitária, para ter tudo isso que Jesus colocou para nós, um relacionamento profundo com o próximo, com o ser humano, com pessoa. Nós somente conseguimos nos conhecer quando nós temos outra pessoa para nos ajudar. Apesar do espelho ser algo bem perfeito e tal, bacana você ver no espelho, você não consegue se enxergar completamente no espelho. E mesmo você se enxergando no espelho, você ainda pergunta opinião, né amor, né? Tô bonita hoje, tá legal essa roupa, tá bacana. Por quê? Por que a gente precisa de outra pessoa para ter outra visão sobre nós? Porque nós não somos completos sozinhos. Falta algo, sozinho eu não sou completo, sozinho eu não consigo me enxergar, sozinho eu não consigo me conhecer. Eu preciso de amigos verdadeiros para apontar o dedo e falar, você está errando nisso, você está errando naquilo, você precisa parar com isso, precisa parar com aquilo, porque, infelizmente, nós caímos em pecado. Logo após essa passagem bela da criação, que a gente vê esse relato de Gênesis, o que acontece? O fruto, né? A queda. Nós estamos alguns versículos antes da tenebrosa queda que nos afeta até hoje. A gente está na calmaria antes do caos. Mas nós vivemos nesse caos, nesse mundo caído, nesse mundo em pecado. E eu preciso de alguém para me falar, Tiago, pega leve, se orienta, vai ler a Bíblia. E onde que eu vou conseguir isso? Em comunidade. Sozinho eu não consigo. Essa é a importância da igreja. É por isso que é importante você vir para a igreja, irmão. Você que está aí acompanhando online, é importante você vir para a igreja. Ter relacionamento com o corpo profundo. E que você tenha uma relação tão verdadeira e sincera a ponto do irmão poder falar para você o seu erro. Nós precisamos de relacionamentos profundos, para que as pessoas nos conheçam profundamente. A Trindade se conhece profundamente. E nós precisamos também disso. Outro exemplo aqui, foto, né? A pessoa vai lá e tira uma foto. Nossa, fiquei tão bonito nessa foto. Aí a pessoa olha,
Está a mesma coisa. Porque ela está te vendo de um jeito que você não está vendo. Né? Você olha através de uma câmera que está te capturando a sua imagem. Mas a pessoa está vendo você com o olho vivo. Você precisa de um espelho para se enxergar. A outra pessoa está te vendo diretamente. Isso reforça também a nossa necessidade. Nós precisamos de outras pessoas e nós precisamos de outros cristãos para viver com Deus. Não dá para viver com Deus sozinho, não dá para viver com Deus em casa. Não dá para ter um relacionamento de paraíso sem Deus, sem o próximo. De Adão no paraíso sem a Eva. Não dá. Nós precisamos, para ser completos, para nos enxergarmos, nós precisamos do outro, nós precisamos de cristãos para crescer em fé, para crescer no conhecimento bíblico, para ter pessoas que nos inspiram, nos dão exemplo. Muitas vezes você vai olhar para o irmão e ver a sua falha. Pô, aquele irmão ele lê a Bíblia, aquele irmão ele ora, aquele irmão ele jejua. Aquele irmão tem um testemunho verdadeiro. Você vai ver no seu irmão aquilo que falta em você. Mas sozinho você não vai conseguir fazer isso. Por isso, novamente, nós precisamos desses relacionamentos, nós precisamos dessa comunidade. Individualmente é impossível agradar a Deus, é impossível viver como cristãos verdadeiros. Encaminhando, né, gente, para a nossa conclusão. Então, terceira parte desse segundo ponto, nós precisamos também de pessoas diferentes de nós. O texto diz que da costela Deus criou uma mulher. Mulher é totalmente diferente de homem, né? O homem é bruto e a mulher ela é delicada, né? O homem é agressivo e a mulher é apaziguadora. Começa uma briga, as mulheres já saem doidas. Para, meu Deus! E os caras estão se quebrando a porrada. Elas são diferentes. Mas o texto aqui, eu queria que vocês olhassem não somente por essa perspectiva de homem e mulher, mas, no geral, nós precisamos de pessoas diferentes de nós. Para que a nossa ótica seja maior. Muitas vezes um irmão que tem uma realidade totalmente diferente da minha, que teve uma experiência de fé totalmente diferente da minha, ele vai acrescentar na minha vida coisas que talvez a minha leitura nunca faria. E isso também é de Deus, porque Deus ele tem a multiforme graça dele. Deus ele é tão multifacetas, né? Ele é tão perfeito e grande, e seu conhecimento, como diz em Romanos, né, é insondável, infinito, que a sua revelação traz pontos que às vezes nós nunca vamos conseguir enxergar sozinhos sobre Deus. Então nós precisamos daquele que é diferente, nós precisamos também nos relacionar com o outro, e com o outro que seja diferente de nós. Seja homem, seja mulher, seja diferente em temperamentos, seja diferente em ideias, para que nós tenhamos uma visão melhor. Pessoas iguais, mas diferentes. Um ajuda o outro. A palavra, né, que o texto traz é ajudadora. Essa pessoa diferente vai nos ajudar. A pessoa diferente te ajuda. Às vezes a gente não gosta da pessoa diferente, né? Nós temos não, aquele cara, não vou com a cara dele. Mas por quê? Porque ele é muito diferente de mim. Não, está errado. Esse cara talvez vai te ajudar a enxergar coisas que você nunca viu. Pontos de vista que você nunca vai ter. Para concluir, o versículo 23. Versículo 23 diz assim: E a costela que o Senhor Deus tomara do homem transformou-se numa mulher, e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta, finalmente, a espera do homem, né? Finalmente, ufa, né? Porque ele esperava isso. É osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada.
Versículo 24. Por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e mulher, e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Era antes da queda, né, gente? Eles estavam nus. Falar em nudez já deixa a gente meio assim. Ele vai falar disso aí mesmo, aqui no púlpito, né? Estranho. Mas eles estavam nus e não se envergonhavam. O que isso quer dizer? Não tinha nada para esconder. Não tinha segredos. Não tinham pensamentos diferentes. Não tinham coisas que eu não tenho nem coragem de falar, porque até eu tenho vergonha dos meus pensamentos. Eles não tinham nada para esconder um do outro, nem de Deus. Não tinha aquele acesso no celular, né? É o celular desbloqueado, está aí. Não tem nada para esconder. Eles estavam nus nesse sentido, para nós. Antes da queda, era possível estar nu, sem nada para esconder. Mas após a queda é impossível. Todos nós temos pensamentos, atos, palavras, coisas que nós fazemos que temos vergonha até de pensar. Nesse sentido, a gente precisa de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, ele foi pendurado no madeiro e tiraram suas vestes. Rasgaram ela, ele estava nu. A nossa vergonha foi passada para ele. Ele tomou nosso lugar, ele tomou a nossa vergonha, a nossa nudez. Aquilo que a gente esconde, aquilo que a gente não tem coragem de contar, de falar para alguém, os nossos pecados Jesus tomou sobre si, naquela cruz. Ele estava ali nu, não tinha nada para esconder. Ele, então, se entrega para que nós pudéssemos novamente retornar a essa comunhão, retornar a essa comunhão do Gênesis, da criação, essa comunhão que não havia do que se envergonhar. Nós não temos do que nos envergonhar. Por isso nós precisamos de Jesus também, nos nossos relacionamentos. É somente através de Cristo que os nossos relacionamentos podem ser genuínos, verdadeiros, amorosos. Porque Ele carregou a nossa nudez, a nossa vergonha. Jesus é a chave para os relacionamentos saudáveis, né? Jesus é a chave para os relacionamentos saudáveis. Nós só vamos conseguir ter relacionamentos saudáveis se Jesus estiver junto conosco. Se Jesus for aquele que intermedia. Nós não temos mais que nos envergonhar. Nós podemos, então, um dia, estar diante de Deus, sem estar nu, ou nu, porque Ele está nu, na verdade. Ele levou sobre si a nossa vergonha. Ele restaura, então, a comunhão divina dessa forma. Ele não escondeu nada, Ele assumiu todas as nossas vergonhas, todas as nossas culpas, na cruz. E lá Ele se expôs. A nossa vergonha foi lavada por Ele, foi levada por Ele. Jesus é a única forma de nos restaurar novamente ao relacionamento com Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, que é vida, que fala conosco, que nos modifica, que nos transforma, que nos exorta. Ajude-nos, Pai, a entender sobre os relacionamentos, mas, sobretudo, a viver esses relacionamentos. Entendendo que é através de Jesus
que nós podemos ter relacionamentos verdadeiros, genuínos, e um dia poderemos, graças a Ele, estar diante da Trindade, regozijando-nos na criação, naquilo que o Senhor fez, podendo nos folgar diante de Deus e descansar em Ti. Abençoe esses jovens, abençoe esta igreja, é no nome de Cristo que nós oramos. Amém.